Glórias a Deus. Cumprimento a igreja na paz do Senhor Jesus. Amém. Motivo de alegria, né? Mais uma oportunidade, mais uma quarta-feira, estamos na presença do Senhor, dando uma pausa nas nossas atividades, na nossa correria, para vir à casa do nosso Deus, para render a Ele a glória e para nos alimentarmos de sua poderosa palavra. Eu convido os irmãos para que abram a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Lucas. Quero fazer menção no capítulo 14 e no versículo 28. Diz assim a palavra do Senhor: pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro para fazer as contas dos gastos, para ver se tem como que acabar. Glórias a Deus. Podem tomar o vosso assento. Já estava, tão acostumado na quarta-feira. Foram algumas quarta-feiras com o nosso presbítero ministrando a palavra do Senhor. É um tema muito maravilhoso, a qual nos trouxe grande aprendizado. Mas chegou a hora, de novamente ministrar a palavra do Senhor. Meus irmãos, nós estamos vivendo em dias bem complicados. Nós estamos vivendo em momentos difíceis, em que aquilo que a mudança está acontecendo de forma tão rápida, que nós finalizamos um dia e quando iniciamos um outro dia, já tem tantas notícias alarmantes, incerteza do próximo dia, incerteza do amanhã. E por isso que eu gostaria hoje de meditar com os irmãos nesta passagem, usando como plano de fundo este versículo ao qual nós fizemos a leitura, porque é essencial. Eu sei que muitas vezes nós já fazemos esta pergunta no nosso dia a dia, na nossa curiosidade: quanto custa certas coisas? Quanto custa comprar um terreno, edificar uma casa, mobiliar uma casa? Quanto custa formar uma família? Quanto custa educar os filhos? Muitas vezes, se nós pararmos, aliás, faz-se necessário pararmos para analisar antes de tomar qualquer decisão, porque todas as nossas decisões elas vão impactar em alguma coisa. Cada decisão que você toma no meio da sua família, dentro da sua casa, na sua própria vida, alguém será impactado com as suas decisões. E é por isso que hoje eu gostaria de falar quanto custa ser um cristão. Quanto custa estar aqui na igreja, ser discípulo de Jesus Cristo. Nós evitaríamos muitas dores, nós evitaríamos muito sofrimento se nós fizéssemos esta pergunta: quanto custa ser um cristão verdadeiro? Antes de levantarmos as nossas mãos para aceitar Jesus, antes de nos envolver com a obra de Deus, se nós fizéssemos esta pergunta, se muitos fizessem essa pergunta, muitos que já estão dentro da igreja: qual é o custo de você ser um discípulo de Jesus? É muito comum nós vermos as pessoas receberem a palavra de Deus com muito entusiasmo, com muita alegria. Depois de algum tempo, de alguns anos, ela vai se esfriando, ela vai se afastando, e quando nós chegamos na igreja, olhamos, já não encontra mais nas suas cadeiras. As cadeiras estão vazias.
Por que chega a tal ponto? É porque quando aceitou a Jesus Cristo, ou quando aderiu à comunidade evangélica, à comunidade cristã, à igreja, como você quiser expressar, ela não fez o cálculo do custo que é servir ao Senhor, que é ser um verdadeiro cristão. É necessário, nesse tempo de mudanças muito rápida, que nós paremos para considerar qual é o custo de nós permanecermos nesta caminhada de fé. O que é requerido de cada crente, o que é requerido de cada discípulo de Jesus. Eu não me refiro aqui ao custo da salvação de uma alma, da alma do crente, porque este preço já foi pago na cruz do Calvário. O Evangelho de Marcos menciona que Jesus pagou o preço, isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que por muitos é derramado. O assunto que eu estou falando não é a salvação da alma, mas o assunto a qual eu me refiro refere-se ao homem, o que o homem está disposto a abandonar, se deseja realmente servir a Jesus Cristo, se deseja realmente ser salvo. O que o homem está disposto a renunciar, a deixar para trás, a abandonar, a sacrificar, para permanecer firme nos caminhos de Jesus. É nesse sentido que eu fixo esta pergunta: quanto custa permanecer nos caminhos do Senhor? Não custa muita coisa para quem deseja ser um cristão só de aparência. Não custa quase nada para quem quer apenas ser um cristão de aparência. Só requer que você venha aos cultos, aos domingos, ou 2 vezes por semana. Só requer que você leve um modo de viver moralista, que aos olhos das pessoas você é um cristão, apenas um cristão de fachada, passa no filtro, engana qualquer um. Este é o cristianismo que grande parte dos cristãos estão vivendo. Este é o cristianismo que a grande parcela dos que entram dentro da igreja está vivendo. Apenas um cristianismo de fachada, apenas um cristianismo de aparência. Ou seja, é a profissão de uma fé fácil, uma fé barata, que não implica em abnegação, em renúncia de nada. Venha para a igreja, cultua ao Senhor, venha para a igreja, participe dos departamentos, encontre um canto dentro da igreja, fixe ali a sua morada, e é o suficiente. Para este cristão, não tem dificuldade nenhuma, não custa nada servir ao Senhor. Mas, segundo a Bíblia Sagrada, custa caro ser um cristão. Ser um cristão verdadeiro, não esse genérico, que está no meio da igreja, em que qualquer vento que sopra, ele está disposto a abandonar a sua fé. Nós estamos testemunhando a pandemia que a nossa irmã cooperadora Ana lembrou. Foi uma avalanche dentro da igreja, das igrejas, onde muitos que não estavam firmados na palavra, uma vez que as igrejas foram proibidas de abrir as suas portas, nunca mais voltaram para dentro da igreja. E agora, passado já algum tempo, alguns sentiram saudade e estão voltando novamente.
Porém, segundo o ensino da Bíblia Sagrada, ser um cristão verdadeiro custa caro, porque há inimigos a vencer, há batalhas a serem travadas, há batalhas a ser evitadas, há sacrifício a ser realizado. Para ser um cristão verdadeiro, é necessário abandonar o Egito, é necessário cruzar o deserto, carregar o peso da cruz. Para ser um cristão verdadeiro, é necessário uma grande caminhada para chegar e receber do Senhor aquilo que Ele prometeu para a sua igreja. A conversão não consiste em uma decisão tomada por uma pessoa em um confortável sofá na sua casa. Foi até por isso que eu coloquei essa imagem. Porque muitos tomam a decisão de aceitar a Cristo, adere à fé cristã, e depois de cultuar, corre para a sua casa e passa uma vida sentada no sofá, esperando as promessas de Deus se cumprirem, fazendo reivindicações diante de Deus, usando de autoridade diante de Deus, para que agora eu sou o servo do Senhor, eu quero as bênçãos, eu quero receber todas as promessas. Mas a verdadeira conversão é o início de um grande conflito. A verdadeira conversão de uma alma, de uma pessoa, é o início de conflitos que ele vai ter na vida. A vitória só vem depois de muitas batalhas travadas. E nessas batalhas muitas feridas são abertas. Cicatrizes iremos carregar em nossos corpos. São cicatrizes muitas vezes feitas por pessoas tão próximas a qual nós amamos. Custa caro obter essas vitórias, porque o adversário da nossa alma, ele faz de tudo para nos desanimar, para nos afastar da nossa fé em Cristo Jesus. Então é por isso que calculamos que servir a Cristo, ser um verdadeiro cristão, custa muito caro. O que vai custar ser um cristão? Qual é o preço que vai custar para você permanecer nesta cadeira, permanecer nesta igreja, permanecer na fé em Cristo Jesus? Não apenas por 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, uma década, mas permanecer aos pés de Jesus até a sua volta. Quando nós aceitamos, quando nós batizamos, são apenas os primeiros passos da nossa caminhada. O primeiro ponto que nós precisamos entender, não olhando para o evangelho barato, não olhando para a facilidade de frequentar a igreja, mas estou falando com aqueles que querem ser verdadeiros discípulos de Jesus. A primeira coisa que vai nos custar é a nossa justiça própria. Devemos abandonar o orgulho. Devemos abandonar, de uma vez, romper com o orgulho. Deverá contentar em ir ao céu não por mérito da sua obra, não por mérito de alguma coisa que você fez, mas por mérito e justiça de outra pessoa, Jesus Cristo, o nosso Salvador. Há muitos cristãos enganados, achando que só porque estão na igreja, merecem. Só porque são fiéis aos trabalhos, merecem. E esquece que você não merece nada. É só a misericórdia, é a graça de Deus
por meio de Jesus Cristo, que derramada sobre nós, dada, a que nós alcançaremos a salvação. Custará a nossa justiça própria. Devemos confessar que não há nada que nós possamos fazer, não há nada que nós possamos dizer, isto é porque eu fiz desta maneira, porque eu cantei melhor, nada disso. Ser verdadeiro cristão custa a justiça própria. É mais difícil negar o eu do que negar o pecado, as práticas pecaminosas. Há muitos que abandonam as práticas, as mais escancaradas, mas não toquem no seu orgulho. Ele não consegue abandonar o seu orgulho. E é por isso que nós vemos muitos crentes patinando. Quando pensa que está pronto para ser usado por Deus, o vaso racha. Porque o orgulho está ali dentro. E o orgulho, ele vai abrindo. Pecado, ele anda de mão dada com outro pecado. Se não houver uma verdadeira renúncia, um pecado vai chamando outro pecado. Então, podemos também dizer que custará os seus pecados. Você deve abandonar todos os hábitos e prática que seja mal aos olhos do Senhor. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que você deve romper com a sua vida passada, com a sua vida progressa. Todos aqueles que querem realmente ser um cristão verdadeiro, ele precisa romper com o seu passado. Conversava com uma irmã e ela expunha exatamente isso. Pastor, agora caminhando com Cristo, eu fiz uma faxina dentro da minha casa, e tudo que estava sobre a minha autoridade, que remete à antiga religião que eu estava seguindo, eu desfiz. E o que não era da minha responsabilidade, que não estava sobre a minha autoridade, conversei com a pessoa responsável, que também deu autorização para arrancar de dentro da minha casa. Requer daquele que deseja realmente ser um verdadeiro cristão, que ele rompe com o seu passado, que ele abandone todas as práticas pecaminosas. Não tem como você estabelecer nenhuma trégua com o pecado. A pequena trégua que você estabelecer com o pecado, essa pequena falha que você deixar na tua vida, será a sua destruição, a destruição da sua fé. Não se escore na caminhada de fé no pecado. Custará o seu amor a vida fácil. Meus irmãos, nós gostamos de evitar aquilo que nos dá trabalho, aquilo que vai requerer esforço. Nós vivemos essa geração que não quer esforço para nada, E envolvido, nesse meio, eu sempre trago aqui a ilustração aí do tudo hoje é delivery, Nem para ir mais ao mercado, até agora o mercado você já faz até sua compra por delivery e eles entregam na sua casa. Está com fome? Um exemplo que eu acho muito interessante, toda vez que eu vou comprar um frango assado, eu lembro, porque quando era criança, na casa de minha mãe havia galinhas, criava ali as galinhas, até lembro da galinha de Angola. E quando queríamos comer frango, tinha que correr atrás das galinhas, levava alguns olé das galinhas, precisava minha mãe matar as galinhas, tinha que depois despenar, depois tinha que cortar,
todo aquele trabalho. Chegou uma época que melhorou, agora já vem tudo prontinho, você não precisa mais pegar a galinha, né, no quintal, você pode ir lá e comprar um frango já resfriado. Depois melhorou mais, que já vem cortado. E melhorou mais ainda, porque agora já vem o frango assado. E parou por aí? Não, porque agora vem um frango assado, cortado, só para você chegar na sua casa, colocar na mesa e comer. E isso nos influencia. Tudo está na palma das nossas mãos. É uma vida fácil. E da mesma maneira, isso vai também para dentro da igreja, para a nossa vida cristã. Queremos tudo de forma fácil. De preferência, dá uma procuração para o pastor, dá uma procuração para os obreiros da igreja, para que, se precisar orar, os obreiros têm uma procuração, eles oram por mim. É essa vida que, a vida do crente é fácil. E se você quer ser um verdadeiro cristão, você vai ter que abrir mão desta vida fácil. Você deverá diariamente entrar na presença do Senhor, você deverá fazer leitura da palavra de Deus, você deverá ter uma vida de disciplina cristã, uma vida de oração, uma vida de renúncia. Não é fácil ser um cristão. Aqueles que querem realmente agradar ao Senhor, ele precisa entender que vida fácil para crente não combina. Qualquer vento que assoprar, qualquer dificuldade, nós estamos vendo essa geração, já apelidada geração mimimi, que se falar um pouquinho mais grosso, se usar um termo um pouco mais firme, já começa a chorar. Como diz, espana. Hashtag partiu, hashtag tchau. Não aguenta uma repreensão. Se falar um pouco mais grosso, se ouvir um não, está proibido nos dias atuais. E quando chega dentro da igreja, a mensagem que quer ouvir é esta mensagem que nós estamos ouvindo aí, tocando 24 horas nas rádios. Essa mensagem triunfalista, que tudo Deus vai abrir a porta, tudo Deus vai fazer. Não, você não precisa fazer nada, corre para o sofá, fica lá no sofá, que Deus vai abrir o mar, você permanece no sofá. Uma geração de crente que ainda não conhece o modo de trabalhar de seu Deus. Há algumas verdades que nós vamos aprendendo. E agora eu sou muito mais receoso nas minhas orações. Que eu sei que aqui tem muitos que oram assim: Deus me ensina a amar. Deus me dá paciência. Aí pensa que Deus vai chegar com uma varinha, vai tocar na cabeça, agora você vai ser um Jó. Agora você vai ser calmo igual Moisés. Agora você vai ser forte igual Sansão. Quando você pede força para Deus, Deus vai dar luta, para você lutar. Quando você pede para o Senhor, me ensina a amar, Deus vai colocar na tua vida pessoas difíceis de ser amada. Me ensina a perdoar, então você vai ter que aprender a passar por situações que você vai precisar deliberar o perdão. É por isso que nós temos que, a mensagem de domingo, né? Pense antes de falar. Pense no que você vai pedir para Deus. E nós entramos com tanto entusiasmo, entramos pulando na casa do Senhor, queremos passar um culto pulando e voltar para casa pulando. E nem meditamos no que nós estamos fazendo. Para ser um cristão verdadeiro, você vai ter o custo de conhecer
todo esse livro não é opcional para crente. Isso aqui não é opcional, uma leitura quando você quiser fazer. Não é só, eu preciso colocar um status no meu WhatsApp. Cadê um versículo bíblico? Cadê a caixinha de promessa? Só para colocar um status ali? Não. O verdadeiro cristão, ele precisa se alimentar. Aí nós ouvimos, mas o sermão hoje não foi bom. Mas quem diz que crente só tem que se alimentar na igreja? Quem diz que crente só tem que se alimentar na hora da pregação? Crente tem que se alimentar na sua casa, durante o dia. Domingo a mensagem foi maravilhosa, o culto foi maravilhoso. Eu tenho certeza que a maioria saiu da igreja, chegou na sua casa, correu para a panela para jantar. E outros foram comer uma pizza, comer um lanche. Nem convidaram o pastor. Eu tenho certeza que você levantou na segunda-feira e você foi lá e tomou seu café. E já pensando no almoço. O que eu vou preparar para o almoço? Você não ficou sem se alimentar de domingo para cá. E por que o crente fica sem se alimentar do domingo a domingo? Porque nós vemos que durante a semana o número da cristandade, o número das pessoas dentro da igreja diminui. E quando chega com aquela fome. Mas quando você está com fome demais, depende da comida que você come, te faz mal. Quando você faz um período prolongado de jejum, o que é aconselhado? Comida leve. Porque se você comer uma comida pesada, você vai passar mal. E é por isso que quando o crente fica um período prolongado e chega na igreja, e a mensagem ela é um pouco mais exortativa, ele não gosta. Porque ele queria o caldinho com açúcar. Nem sei se é isso, né? Água doce, leitinho. Fica doce. É mole, né? Mas agora aquele crente que sai do culto, retorna para sua casa e começa e mantém meditando na palavra do Senhor, se alimentando da palavra do Senhor. Cada vez que ele entra na presença de Deus, o seu coração está ardendo. Eu quero mais, eu quero aprender mais da palavra do Senhor. Essa é a diferença. Quando nós olhamos no meio da igreja, nós vemos que pessoas que já estão na igreja há 5, 10, 15 anos, não saem, não conseguem fazer nada, não conseguem citar um versículo. E outros que chegam há pouco tempo na igreja, rapidamente começa a se desenvolver na fé, porque ele aprendeu que para crescer precisa se alimentar. Meu filho fez a oração aqui, que maravilhoso ver uma criança orando. Me alegrei demais quando pela primeira vez ouvi o choro do meu filho. Tenho fotos, vídeos dele ainda pequeno. Já está crescendo, né? Lembro das noites que, junto com a minha esposa, acordado, porque ele fazia nós acordar na madrugada. Foi uma etapa linda, difícil, né? Mas muito prazerosa. Depois que passa, né? Porque com sono não é bem assim não, com sono... Todavia, passando já, está com seus 10 anos, se ele permanecesse aquela mesma criança, eu estaria com o meu coração muito preocupado. Qualquer pai, por mais que você ame o seu bebê, mas se deu 3 meses, deu 1 ano, 2 anos, você vai observando o desenvolvimento. E se ele não está acompanhando o desenvolvimento dentro daquele período, já te acende uma preocupação. Quando é pequenininho, é bonitinho ouvir, trocando as palavras. Apesar que até hoje o pastor ainda fala algumas palavras trocadas, né? Errar o português, o pastor também faz isso, né? Mas com o passar dos anos, se não desenvolver a mente, se não desenvolver o físico, fica feio.
Tem algo de errado. Precisa procurar um tratamento, procurar algum especialista na área. É exatamente o que acontece com muitos crentes. Depois de 10, 15 anos, ainda estão raquíticos na fé. Ainda tem que ser tratado só com leite. Não consegue uma palavra com mais substância. Porque se acostumou só com o leitinho. Só com a palavra que é pregada no culto. Só com a palavra que é pregada na hora da oração. Chega em sua casa, não consegue mais meditar, está só. Os seus pensamentos não estão voltados, o seu coração não está voltado a Deus, meditando na palavra. Para ser um verdadeiro cristão, vai custar o seu amor a essa vida fácil. Não tem procuração para o pastor orar, né? Não tem procuração para os obreiros ficar tomando as suas dores. Cada um negue-se a si mesmo, cada um pegue a sua cruz, cada um siga a Jesus. E não haverá desculpa para nenhum crente. Mas o pastor não ensinou isso na igreja, mas eu não ouvi na minha igreja isto. Você não tem a Bíblia? Você não tem a palavra? Aonde que você foi ensinado apenas a seguir ao pastor? Nós somos chamados para seguir a Cristo Jesus. E para seguir a Cristo Jesus, nós precisamos conhecer a sua vontade. E conhecemos a sua vontade, os seus propósitos, os seus princípios na palavra. Pastor falha, líder falha, igreja falha. Temos o exemplo de muitas igrejas, a Europa foi varrida pela chama pentecostal, pelo avivamento. Esse avivamento que alcançou a América e alcançou as Américas. Mas se você olha hoje para a Europa, se olhamos para a Ásia, aquela região que o evangelho nasceu, hoje tomada pelo islamismo, aquelas grandes igrejas que homens tementes a Deus ministraram dentro daquelas igrejas fechadas ou transformadas em museu. Por que chega a esse ponto? Porque o povo, ao invés de conhecer o Deus da Bíblia, conhecer a vontade desse Deus que é expressa na sua palavra, preferem a vida fácil. Aceitei a Jesus, agora não preciso fazer mais nada, é só aguardar a volta de Cristo Jesus. Nesta caminhada de fé, vai custar o favor do mundo. Vai te custar a amizade do mundo. Se você não está disposto a abandonar a amizade com o mundo, eu não estou falando abandonar as pessoas, mas o proceder mundano dessas pessoas. Isso não cabe mais à vida daquele que se diz discípulo de Jesus. Esse sistema corrompido, esse sistema filosófico corrompido, o cristão deve se afastar disso aí. Não se engane, o mundo não vai te amar. O mundo não vai ficar te bajulando. Você será zombado. Se isso não está acontecendo, é hora de rever que tipo de cristianismo, que tipo de cristão eu sou. Se aonde você chega, as portas estão abertas para você, qualquer churrasco que tenha, o primeiro a ser chamado, chama fulano de tal. E não há nenhum temor no seu coração se é ou não é a hora de estar na presença de Deus em adoração. Está na hora de fazer dar uma olhadinha aí, que tipo de cristão que você é. Meus irmãos,
o que diz João 15:20, lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Aonde Jesus era convidado para o churrasco da época? Quando estava reunido, estava em meio de pessoas querendo uma oportunidade para desfazer, para zombar. Estava onde ele estava rodeado de pessoas que estavam observando as suas palavras, não para se alimentar, mas para o acusar. Poucos estavam para aprender, apesar de termos relato de multidões. O amor do mundo não compete à igreja. É uma realidade dura, é uma realidade difícil, mas essa é a realidade do verdadeiro cristão. É muito necessário nós calcular o custo da nossa caminhada com Cristo. Muitos fecham os olhos para evitar, para não enxergar isto. Há muitos que vão adiando uma verdadeira decisão, vão postergando. Mais para frente, eu assumo um compromisso mais sério. Ainda sou novo, ainda tenho alguns objetivos para alcançar. Muitos vão deixando, achando que é fácil. A hora que eu quiser, na hora que eu quiser, eu volto para Cristo, a hora que eu quiser. Só que a grande realidade é que muitos, quando chega, tem a grande surpresa, não é fácil abandonar o pecado. Não é fácil abandonar, sair das garras de Satanás. É por isso que nos hospitais tem muitos clamando, e muitos desesperados, porque pensou que a qualquer hora poderia assumir um compromisso sincero diante de Deus. E quando a vida passa e quer tomar essa decisão, vê a dificuldade que é. Nós que estamos na caminhada sabemos disso. Como é tão difícil, todos os dias temos que sepultar o nosso eu, todos os dias temos que negar a nós mesmos. Não é tarefa para a próxima semana, é tarefa diária, ao levantar. Há necessidade de você calcular o custo de servir a Jesus. Quem não calcula isso está numa situação perigosa. E você vai descobrir que, apesar de passar muitos anos dentro da igreja, vai ouvir a seguinte frase: afastai-vos de mim, maldito, porque eu não vos conheço. Não é palavra do pastor. Leia a sua Bíblia e você vai encontrar isso. Está citado entre Gênesis e Apocalipse. E você vai descobrir algumas outras coisinhas a mais. Que Deus não olha para o seu povo com um olhar tadinho. Olha a maneira que Ele tratou estes personagens a qual Ele levantou, a qual Ele escolheu, que saíram do centro da sua vontade. A maneira que Deus tratou cada personagem. A maneira que Deus tratou o seu povo escolhido, o seu povo eleito. Olha a maneira que Deus tratou. Louvado seja Deus, né, pela misericórdia, que alguns conseguem, né, é a misericórdia de Deus, mas muitos daqueles que brincaram, zombaram, levaram as coisas de Deus. O povo de Israel acabaram de sair do Egito,
O povo de Israel viu a glória de Deus sendo manifestada nos milagres. Mas quando se deparou pela primeira vez com uma dificuldade, já começaram a murmurar. Saíram do Egito, mas o Egito estava dentro do coração, e na primeira, porque não romperam como o passado, e na primeira dificuldade, vamos levantar um líder, vamos voltar para o Egito. Por não haver calculado o custo, um grande número de israelitas pereceu miseravelmente no deserto, caminhando para Canaã, caminhando para a terra prometida. Por não calcular o custo da caminhada, muitos seguidores de Jesus voltaram às suas costas, porque a palavra de Jesus começou a ser dura. Até os discípulos foram repreendidos. Não calcularam o custo. O rei Herodes, diz a palavra do Senhor, Marcos 6:20, que ele temia João, porque ele sabia que João Batista era um homem santo e justo, mas por não calcular o custo, ele entrega João para ser morto. É bonito você admirar uma pessoa, mas precisa calcular o custo disso. Por não calcular o custo da caminhada de fé, muitas pessoas que têm sentido aquela experiência maravilhosa, transformadora, na hora da evangelização, na hora dos grandes eventos, né? E vem aqui à frente da igreja com lágrima nos olhos. Eu quero Jesus. É por isso que há necessidade, né? Não sou contra o apelo, muito pelo contrário, mas há necessidade do discipulado. A necessidade da confissão de fé, de entender as doutrinas bíblicas. Há necessidade de entender que para seguir Jesus é necessário fazer renúncia. É por não prestar atenção, é por não calcular o custo, é que muitos crentes depois vão devagarzinho saindo das suas cadeiras. É fato. Pelo tempo que nós estamos na igreja, a gente vai observando, e é automático. Chegou na igreja, chega acanhado, chega envergonhado, porque a carga do pecado, desesperado, e procura as últimas cadeiras. Conforme vai se alimentando, conforme vai vendo o Senhor trabalhar no meio da igreja, o seu coração vai se alegrando, ele vai se aproximando mais do altar. É automático na caminhada de fé. Reparem na igreja, isso é automático. Ele começa a pular de cadeira para cadeira, vai vindo para frente. E até chegar a servir o altar. Mas o inverso também acontece. Você quer ver um crente que está a caminho da porta para sair da igreja? A primeira coisa ele começa a sair do altar. Quando já está no altar, né? Quando já está servindo o altar. Mas ele começa no culto, pulando de cadeira a cadeira para trás. Depois, começa a ficar só de pé na porta da igreja. Depois já não chega, já não tem mais a mesma frequência no culto. Tem cultos especiais que ele marca a sua presença. Depois passa a ser, não, somente a Santa Ceia, porque a Santa Ceia eu não posso perder. Depois eu perdi uma Santa Ceia, não faz mal, no mês que vem tem uma Santa Ceia de novo. E quando você olha, esse crente já está envolvido, embaraçado com as coisas deste mundo, já não está mais vindo, não tem mais força para vir à igreja. Porque não calcula o custo de servir ao Senhor. Glórias a Deus. Por não calcular o custo de servir a Cristo, muitos filhos de crente
que aprenderam dentro da igreja a memorizar versículos bíblicos, que aprenderam dentro da igreja a cantar os cânticos que cantam nos cultos, segue os passos do Pai, mas não foram ou não estão sendo ensinados, não apenas pela igreja. A igreja, ela vai complementar, mas o ensino da fé cristã é responsabilidade dos pais. E eu gosto de frisar isto, principalmente do pai, a qual Deus colocou como cabeça dentro da casa. E é vergonhoso nos nossos dias para nós homens olhar e ver que os homens não cumprem a sua função sacerdotal dentro da sua casa. Relega isso à esposa. E toda vez que eu toco esse assunto, eu lembro do que aconteceu no Éden. O que aconteceu no Éden, Deus deu uma ordem para Adão. Era Adão que deveria manter as coisas em ordem no Éden. Acontece o pecado. E quando Deus vai tratar, Ele não procura a mulher, Ele não procura a esposa, Ele procura aquele a quem Ele deu ordem, aquele a quem Ele constituiu como responsável. É muito sério isso, meus irmãos. Nós relegamos essa obrigação de ensinar. Nós estamos vendo a sociedade reclamando sobre isso, que os pais estão deixando a sua responsabilidade para os professores, que os pais estão deixando a sua responsabilidade para o YouTube educar os filhos. E o que está acontecendo lá está refletindo dentro da igreja. Eu posso também colocar o que está acontecendo na igreja, também está acontecendo na sociedade. Está tudo misturado. É por causa disso que há muito Pedro, Tiago, João, Mateus, lá nas cadeias. O que mais tem é personagem. Vai lá, tem Zacarias, tem Malaquias, tem Isaías, todos os personagens bíblicos estão dentro da cadeia. E quando você vai olhar o histórico, é filho de pastor, é filho de crente, é filho de irmã do círculo de oração, porque ao invés de ensinar no caminho do Senhor, achou que bastava levar à igreja e deixar na sala da escola dominical. Se vira, irmã Natália. Se vira, irmã Jennifer. Meus irmãos, essas crianças crescem. Só que vão crescer e não vão saber fazer o cálculo, o custo de servir a Jesus. E quando se deparar com dificuldade, porque o mundo oferece, eu trabalhei na mocidade, trabalhei desde a época da mocidade. Eu vi muitos jovens, adolescentes. Adolescente é uma maravilha trabalhar com adolescente na igreja. E está disposto para tudo que você oferecer, adolescente está disposto a fazer. Se você precisar erguer a igreja e colocar a igreja no chão de novo e erguer, adolescente está disposto a fazer. Mas quando chega uma certa idade, que o menino olha para a menina e o olho faz aquele pim-pim da Globo, que entende, tchau Jesus, tchau igreja. Por quê? Porque não tem valores, porque não aprendeu os princípios bíblicos. Bom, meus Deus, eu estou falando, eu preciso dar uma sugestão para a gente não voltar para nossa casa só ouvindo as críticas, né? Nós precisamos saber, então, o que eu vou fazer, pastor? Então é hora de você começar a comparar. Faça uma comparação dos valores que você tem. Compare os benefícios e as perdas. Seguir a Jesus não vai ser só benefícios, não.
Não vai ser só esse evangelho, que eu até comentei e nem entrei, esse evangelho triunfalista, só de bênção, 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 hoje é a tua vitória. Vai ter muitas perdas, você vai ter perda de amigos. O evangelho, seguir a Jesus não é só ganhar não, igual está sendo pregado. Mas que aproveita o homem ganhar o mundo e perder a sua alma? Vale a pena você analisar os benefícios e as perdas do discipulado. Compare os elogios com a censura, porque você vai ser censurado. E nem estou falando da PL que não foi votada ontem. Mas você vai ser censurado, a sua voz vai ser calada. Ah, mas já é. Põe um filho de crente, põe um crente lá na empresa lá, que tem 3, 4 pessoas que não seguem a Cristo, e põe um crente para falar. Se não conhece Bíblia, se não tem intimidade com Deus, na hora é calado. E se tem intimidade com Deus, é censurado, porque as pessoas não querem ficar com ele. Nem sei se os nossos filhos passam por isso, mas nós tínhamos uma piadinha, né? De ser crente. Nem convém falar. Compare os amigos e os inimigos que você vai ter. Porque os que realmente seguem a Jesus Cristo, até dentro da igreja é taxado por fanático. Até dentro da igreja é taxado, até por meio dos crentes, são taxados de santarrão. Não me convide 2 vezes para a oração, eu sei a minha responsabilidade, mas só está convidando porque você não cumpre a sua responsabilidade. Então compare os amigos e inimigos que você vai ter nessa caminhada. Compare a vida presente com a vida por vir. Hoje, ser crente, aqueles que realmente querem ter um compromisso com Deus, sabe o quanto tem que chorar. Porque você quer fazer a sua vontade e o Espírito Santo fala, não, isso não agrada. Ah, mas eu quero. Não. Nós ouvimos mais não da parte de Deus do que sim. Por isso que eu sou bem crítico com esse negócio de muito sim, 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 né? Deus não nos chamou para ser igual a este mundo. Deus nos chamou para uma vida diferente deste mundo. O curso desse mundo está seguindo em direção à destruição, ao inferno. Só para você ter uma noção da importância de fazer essa comparação, se não fosse tão importante, o Deus Filho não deixaria a sua glória, não viria a essa terra, não seria morto na cruz do Calvário para resgatar a sua vida. E as pessoas estão tratando a eternidade, deixa para postar na última ficha. A minha esposa é bem crítica a isso, e eu concordo, porque... eu não colocaria a minha vida num jogo para tentar na última hora. E há muitos brincando com isso. Deixa, na hora que estiver lá tremendo, eu peço perdão por todos os meus pecados. Compare o número das pessoas que estão vindo para a igreja dos que, melhor, vou reformular, compare o número das pessoas que estão saindo do caminho largo para entrar no caminho estreito e o número das pessoas que saem do caminho estreito. Os que saem do caminho largo, são um número maior. Por que estão saindo de lá? Por que estão saindo? Porque as coisas estão difíceis. Aquele que tem um verdadeiro encontro, que já fez o cálculo, o olhar dessa pessoa não está mais na dificuldade dessa terra.
Não quer dizer que agora vai virar, nossa, já a hora se foi. Não quer dizer que agora a pessoa vai virar um eremita, né? Viver no meio do mato sem falar com ninguém. Mas quem tem um verdadeiro encontro com Cristo, um encontro transformador, ele não é levado mais por ventos de emoções. Não depende só de uma pregação pentecostal, do reteté, do oba-oba para seguir a Jesus, mas consegue se alimentar com o arroz e o feijão, consegue satisfazer a sua alma, voltar para a sua casa, continuar a caminhada nos cultos mais simples. É muito gostoso estar no culto avivalista. Eu sou pentecostal, eu gosto disso. Mas com o passar dos anos a gente fica até um pouco cético. Porque muitos que choram dentro da igreja, quando saem da porta para fora, não há transformação, não há mudança. Eu conversava com uma irmã exatamente sobre essa mudança. Se há valores que quando você vem na igreja, automaticamente passa na sua mente, estou indo para a igreja, devo me comportar dessa maneira, devo me vestir desta maneira, devo agir desta maneira. Se para a igreja isso é necessário, por que que não é necessário para fora da igreja? Visto que você é um crente aqui, você é um crente lá fora. Tem investimento para a igreja e investimento para o lado de fora. Meus irmãos, diante de Deus não tem essa coisa não. É santo aqui, é santo lá fora. Teme a Deus aqui dentro, teme a Deus lá fora. Teme a Deus no meio dos irmãos, dá um exemplo de cristão no meio dos irmãos e dá o mesmo exemplo cristão no meio daqueles que não conhecem a fé. Essa é a história que a liberdade lá fora é diferente. Você está enganado. Fechando. Eu desejo que você considere seriamente a sua profissão de fé. Se ela não está te custando alguma coisa. Se a tua profissão de fé não está te custando nada, desculpa a minha sinceridade. Você está seriamente vivendo o risco de não ter salvação. Se não está te custando nada, se não dói no seu coração, não tem nem, é normal não frequentar a oração, se é normal você não ler a Bíblia, se é normal você não ter uma vida de comunhão com Deus, está na hora de você rever aquele voto que você fez de servir ao Senhor. Acorda, igreja. Nós estamos em dias que Satanás e todos os seus servos estão de olho para destruir a igreja. E somente aqueles que realmente são verdadeiros cristãos, temente, lavado, remido no sangue do Cordeiro, vão permanecer fiéis. Que você possa colocar no teu coração, levantar da sua casa, buscar a face de Deus em oração, pelas madrugadas. Não espere o seu filho dar problema para você orar por ele. Não espere a crise bater na tua casa para você buscar a Deus. Eu aprendi muito cedo com a nossa missionária Isabel. Ela sempre foi uma mulher de campanha de oração. E às vezes estava tudo tranquilo e vamos fazer uma campanha de oração. Até hoje ela é assim. Eu lembro ainda, logo no começo que começamos a caminhar junto na fé, ela diz uma certa vez, faça depósito diante do Senhor. Aproveite agora, faça campanhas, faz um estoque ali, né? Um linguajar fácil de compreender. Porque quando chegar os momentos difíceis, que você não vai ter o mesmo tempo, a mesma disponibilidade de estar de joelho, você tem aonde se alimentar.
Então faça, não espere a dificuldade de chegar à tua casa, calcule o custo de servir ao Senhor, avalia com o que o mundo oferece e com o que a palavra de Deus nos oferece. E tome a sua decisão sincera por Cristo. Volte para a sua casa, para o restante dessa semana, com o seu coração, eu preciso assumir a minha responsabilidade. Não é diante da igreja. Isso é o maior engano, as pessoas querem apenas assumir a responsabilidade diante dos irmãos. Meus irmãos, eu já falei, eu não vou ficar medindo aqui tamanho da saia, tamanho do cabelo, se está de bermuda, se não está de bermuda. Responsabilidade cristã. Mas os olhos de Deus estão em todos os lugares. Aonde você está, o olhar de Deus está te vendo. É essa a nossa responsabilidade. Glórias a Deus, vamos nos colocar em pé. O tempo é muito curto. Poucos anos de vigilância. Para alguns, 3 décadas. Para alguns, 6. Para os mais fortes aí, 8 ou 9 décadas, 80, 90 anos. O tempo é curto, mas estamos diante de uma eternidade. Que todas as nossas decisões sejam decisões sábias, que honre a Deus, para que no momento que encontrarmos, nós possamos descansar em paz diante do Senhor. E essa paz, meus irmãos, não é só na eternidade. Porque mesmo passando por lutas e provas, aqueles que realmente temem ao Senhor, que andam nos seus caminhos, têm paz no seu coração. Por que muitos crentes aí estão à base de antidepressivo, né? Não conseguem dormir à noite, porque precisam colocar a sua vida no centro da vontade de Deus. Não estou afirmando que depressão é só questão espiritual, mas boa parte das situações de depressão é derivada de uma falta de um relacionamento com Deus. Por que você paga? Vamos lá, por que as pessoas pagam para ficar 1 hora no psicólogo? Para falar. Para falar para o psicólogo. É para falar, o psicólogo está ali, ele fica ouvindo, vai concordando e dá umas diretrizes. E depois, passou de 1 hora, a pessoa fica aliviada, já falou tudo. Falou aquilo que o marido não consegue escutar. Né? É a reclamação que nós mais temos, né, os maridos. Né? Qual que é o efeito da oração na vida do crente? Quando o crente entra na presença de Deus e começa a falar, é a hora que você pode falar à vontade, né? Com sabedoria, não esquecer, não despregando a pregação de domingo, mas é a hora que você pode abrir o seu coração, você pode contar do ronco do seu marido, você pode falar o que você quiser diante de Deus. Quando você levanta da oração, você levanta renovado. Entramos igualzinho um gatinho, né, miando, mas quando saímos da oração, saímos igual um leão, rugindo, fortalecido. É porque tudo aquilo que estava empossado aqui dentro, trazendo amargura, trazendo tristeza em nossos corações, e começamos a expor para fora. Você tem que pôr isso para fora, exponha. E é de graça nessa questão, você não vai precisar pagar para entrar dentro da igreja. Meu conselho, calcule o custo de servir a Jesus. Para ser um crente de aparência é fácil. Pode voltar hoje para a tua casa, voltar para o seu sofá, não sei se vai ter agora o futebol lá, você pode assistir seu futebol, nem que você vá assistindo, quer dizer que é pecado também, tá? Mas o que eu quero dizer é, aqueles que não têm um compromisso com Deus, é indiferente o que ouviu nessa noite. E aqueles que têm um compromisso com Deus, mesmo que você, lógico, você vai fazer os seus afazeres, mas o seu coração vai estar ligado em Deus.